Vamos passar para a próxima pauta. A gente teve hoje uma decisão curiosa, para dizer o mínimo, do STF. O tribunal formou maioria nessa quinta para considerar constitucionais as restrições estabelecidas pela lei das estatais a indicações de políticos para o comando de empresas públicas. O voto que formou a maioria foi do ministro Edson Fachin. Além dele, votaram para validar as restrições estabelecidas em 2016, lá no governo Temer, os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, que é o presidente da corte. Aí vem a parte interessante, também há votos suficientes para validar as indicações feitas pelo governo Lula, enquanto a aplicação dessa regra estava suspensa por uma liminar concedida pelo ex-ministro do STF e atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Os votos, essa decisão do Lewandowski é de março de 2023, portanto, a gente está falando de 14 meses de validade dessa suspensão. Os votos no sentido de manter as indicações válidas foram dos ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Nunes Marques, André Mendonça, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Então, vocês entenderam bem o que aconteceu? Tinha uma lei do governo Temer, absolutamente válida desde 2016, dizendo que políticos precisam passar por uma quarentena de 36 meses antes de assumir. Políticos em determinadas circunstâncias, se trabalharam em campanhas eleitorais, se tiveram cargo em direção de partido, enfim, em algumas circunstâncias esses políticos precisam ser submetidos a essa quarentena, 36 meses, antes de serem nomeados para um cargo numa empresa estatal. Lewandowski, brother, amigão do Lula, foi lá e suspendeu a regra, em março do ano passado. Lula, no dia seguinte, começa a nomear a companheirada, começa a preencher aquele monte de cargos em estatais que a gente sabe que o Brasil tem. Sendo que a Luiz Mercadante, que tinha atuado na campanha do Lula, vai para o BNDES, é o caso mais claro de violação da lei das estatais. Né? É o caso emblemático. Né? O cara tinha atuado na campanha, não podia, segundo a lei, passou a poder. Bom, passam-se os meses e agora o plenário do STF analisa o negócio e fala, não, olha aqui, a lei é constitucional, não tem problema nenhum com essa lei. Lei que estava válida naquele momento. Qual que é o caminho normal? Se a lei era válida, aquilo que foi feito contra a lei deveria ser anulado. Certo? Se a lei é constitucional, ela não pode ser invalidada para sempre. Tá bom, ficou valendo ali durante aqueles meses, suspendeu a validade do artigo, mas agora a gente está dizendo que não, aquela suspensão não tinha razão de ser. No entanto, o mesmo Supremo Tribunal que reconhece a validade da quarentena vai lá e fala, vamos ratificar as indicações, mesmo que elas sejam contra a lei, que a gente está dizendo que é constitucional. É uma loucura isso. É uma loucura. Concordo com você que é uma decisão estranha, mas eu acho que ela tem uma consequência. Bom, uma que tem algumas consequências, né? Uma que agora realmente a Luiz Mercadante está lá e não vai sair lá do BNDES. Exato. Né? E outros, tantas indicações de políticos do PT e tal que entraram nas estatais vão continuar por lá. Mas eu acho que essa decisão também de validar essas indicações, o STF também está dizendo que o STF aceita a aplicação dessas liminares individuais, né? Mesmo que elas sejam contra a lei e durem durante 14 meses. Exato. Né? Veja só, os próximos governos não poderão se valer dessa liberdade que o Lula teve por causa de uma liminar para fazer as suas nomeações. Criou-se assim um vácuo, um parêntese temporal em que o Lula pôde fazer isso.
Esse parêntese, agora que a lei é válida, deveria desaparecer. Então, mas, Greber, eu acho que assim, a decisão final do STF, ela ensina que um próximo presidente, se tiver um chapa no STF, fala, meu, perfeito. Lembra daquilo que o Lewandowski fez lá na lei das estatais? Faz, ó, é 1 ano só que eu preciso, põe lá o meu pessoal e depois volta a valer. Combinado? É isso. Na verdade, o STF está dizendo que os governos podem tentar fazer esse truque para tudo. Exato. Por quê? Se mesmo quando as leis são constitucionais, os efeitos delas podem ser suspensos para satisfazer um desejo, uma vontade imperial do governo que está lá na hora, né? É isso aí. Então vale tudo, basicamente. Tudo pode ser validado, não há certeza sobre nada. O que o STF fez foi isso. Ele autorizou o uso de liminares individuais, mesmo que sejam contra a lei e tenham um período, né? E só um destaque aqui, isso é uma coisa brasileira, né? Isso não tem no resto do mundo. A gente está acostumado com isso, a gente critica, mas é um absurdo que o STF brasileiro faça isso. Outras Supremas Cortes do mundo não fazem isso, não faz o menor sentido esse poder que a gente dá, essa ministocracia, né, como já foi chamada aí. E veja, é isso, né? O governo ele foi premiado, de certa forma, por infringir a lei. Ele saiu livre da infração. Se os ministros... Teve lá um argumento do Luiz Roberto Barroso, ele falou, não, veja só, passaram-se 14 meses, fazer uma demissão em massa agora poderia impactar a continuidade dos serviços públicos. Mentira. O que também é um valor defendido pela Constituição. Lorota! E vem cá, o STF tratou isso, uma expressão técnica que eles usam, como uma modulação dos efeitos da decisão. Você decide que a lei é constitucional, mas modula essa declaração de constitucionalidade para preservar alguma coisa que aconteceu nesse meio tempo. Preservar as indicações. Se eles achavam mesmo que era indispensável modular o reconhecimento de que uma lei vale, eles que dessem um prazinho para o governo. Vocês têm 1 mês para substituir os cargos. Eu acharia aceitável. Já acharia ruim, mas acharia aceitável. O que é inaceitável é eles perpetuarem a permanência desses caras que não poderiam estar nos cargos, que não poderão estar nos cargos em outras circunstâncias daqui para frente. Né? Se não aparecer o ministro amigo, como você observou, né? Que também deu uma liminar para o próximo presidente. Olha, só vem decepção do STF, é impressionante, eles não conseguem tomar uma decisão que não esteja manchada, maculada por alguma segunda intenção política, que vem da política, que não vem da lógica. Greber, e demorou muito tempo também, né? Quer dizer, 14 meses. 14 meses. Por que eles não pegaram no mês seguinte? Na semana seguinte? Será que é tão difícil assim interpretar uma lei que foi aprovada pelo Congresso, aprovada pelo presidente? E olha só, passaram-se alguns meses, daí os caras falaram, não, vamos pegar esse assunto aqui. Daí o que acontece? Pede vista. Cássio Nunes Marques pede vista. Cássio Nunes Marques, que é aquele ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, mas que está cada vez mais unha e carne com o Lula. Indício, assim, óbvio, né, de que também houve um entendimento de bastidor aí, de que também houve uma negociação, como nós já comentamos aqui no programa. Então essa história é horrorosa, de fio a pavio.